No livro de Juízes. Glória a Deus. Livro de Juízes, capítulo 2 da palavra de Deus. Capítulo 2. Aleluia. Juízes capítulo 2, quem foi encontrando vai dando glórias ao nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Juízes. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Todos encontraram? Amém. Aleluia. Glória a Deus. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a essa terra que a vossos pais tinha jurado. E disse: Nunca invalidarei o meu conselho convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra, até derrubardes os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz, porque fizestes isso, pelo que também eu disse: não os expelirei de diante dos vós, antes estarão as vossas ilhas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou, pelo que chamaram aquele lugar de Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herdade, para possuir a terra. Vamos prosseguir até o versículo 17. Amém? Amém. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciões que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram todas aquelas grandes obras do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gades. E foi também congregado toda aquela congregação a seus pais. E outra geração após deles levantou-se, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor Deus e seus pais, que os
tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram ao Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubadores os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito, e como o Senhor o tinha jurado, e estava em grande aperto. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os roubavam. Porém, tampouco ouviram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. Amém? A igreja pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Aleluia. Amados irmãos, o Senhor nos mostra por meio desta palavra que nada em nossas vidas é coincidência. Portanto, nós temos opções e alternativas para escolher nas nossas vidas. Os bons momentos ao guardar o temor do Senhor, os bons momentos ao obedecê-lo, pois ele diz lá em Isaías: se você quiser, se você fizer assim, você vai comer o melhor da terra. Aleluia. Ou nós escolhemos desafiá-lo, que não é o que ele queria, que não é o que ele gostaria e nem o que ele tinha para nós, e enfrentarmos as consequências. Deus tirou um povo, um braço forte do Egito, e antes dele tirar esse povo, ele já havia profetizado a Abraão, o qual vivera 400 anos lá para trás, e um pouco mais até. O Senhor profetizou que a sua descendência seria escravo dos egípcios, e durante 400 anos eles ficariam ali, mas que eles sairiam de lá com muitas riquezas, porque o Senhor os tiraria de lá. E o Senhor também prometeu para Abraão que ia pesar a mão sobre aquela nação, o qual escravizou o seu povo, mostrando assim que as coisas não fogem do controle do nosso Deus, de que o Senhor está no controle de todas as coisas. A única alternativa para que o povo de Israel não se tornasse escravo, o único meio que havia para que aquela profecia não viesse se cumprir daquela maneira, era alguém tomar decisões, o qual atrairia as bênçãos. Pois só existia uma forma de Israel se tornar escravo, era ele indo até o Egito, se acomodando no Egito e ficando no Egito.
houve 7 anos de seca. E Jacó, convidado por José, pega todos os seus familiares, seus membros da sua família, com seus servos, com seus moços, e vai para o Egito. E lá no Egito eles recebem as terras mais férteis, e eles ficam no Egito, e se acomodam no Egito. E a seca passou, e eles ficaram no Egito. Eles ficaram ali em casas e passaram a morar no Egito. E esqueceram de uma promessa que o Senhor havia feito: que eles não habitassem em casa nem em terra que não fosse sua, a não ser em Canaã, porque onde eles pisassem, onde eles passassem, seria de suas descendências. E como eles esqueceram das promessas, viraram as costas para Deus, ao mesmo tempo, Deus também os esqueceu lá, até o dia que ele se lembrasse e voltasse a clamar. Não foi por acaso que Deus levantou Moisés. Não foi porque chegou um tempo e nasceu um menino aleatório e Deus escolheu aquele menino. Antes dele nascer, Deus já havia escolhido, porque já tinha clamor. Louvado seja o nome do Senhor. O povo já estava clamando por um libertador. E quando Moisés veio ao mundo, ele já veio para ser esse libertador, mostrando que o Senhor está no controle de todas as coisas e que nada foge do controle de Deus. O inimigo tentou de todas as formas acabar com Moisés antes que ele crescesse, antes que ele tivesse conhecimento do seu propósito, assim como ele tem tentado contra a minha vida, assim como ele tem tentado contra a tua vida. Muitos acidentes desde criança, enfermidade, dores inexplicáveis, muita febre, dor de cabeça que não tinha nenhuma explicação, e o inimigo tentando nos matar desde o ventre da nossa mãe, para que não tivéssemos o conhecimento das promessas que Deus tem para a nossa vida, mas nada foge do controle de Deus. Amém. Nada foge do controle de Deus, aleluia. Assim o Senhor foi com Moisés e lhe deu o melhor. O inimigo achou que ia matá-lo. Toda investida dele, Deus transformou aquelas maldições em bênção. Aleluia. O Deus que nós servimos transforma as nossas maldições em bênção. O inimigo acha que você vai cair, que você vai perecer, que você não vai se levantar mais. E o Senhor nos fortalece, o Senhor provê na nossa vida, o Senhor usa aquela situação para prover algo novo na nossa vida, transformando aquela maldição do diabo, aquela seta do diabo, em bênção para a glória do nosso Deus. O menino que ia morrer comido pelo crocodilo agora estava no palácio. Aleluia. Tendo conhecimento do seu povo, ele vai visitar o seu povo e ali vê um egípcio surrando um dos seus irmãos. E ele, tomado de compaixão, misturado com ira e com revolta, ele nem pensou e atacou aquele egípcio e o matou. Depois ele vê aquele mesmo varão contendendo com outro irmão, e ele vai pacificar a situação. Então aquele varão se volta contra ele e diz: por acaso você é o nosso juiz? Quem te colocou como juiz, Dani? Quem? Ou você vai fazer comigo igual fez com aquele egípcio que você matou? Moisés pensa que o projeto tinha parado e foge. Desesperado, ele não sabia que ele estava indo exatamente para onde Deus queria que ele estivesse. No Egito, no palácio, ele não tinha nenhum conhecimento sobre Deus. No Egito, no palácio, ele conheceu ciência, ele conheceu a física, ele conheceu a matemática, ele conheceu a administração, ele conheceu todos os ensinamentos que os homens podiam prover, mas ele não tinha conhecimento e os
ensinamento que só o Espírito Santo de Deus pode prover na vida daquele que crê, que confia no Senhor. Aleluia. Ele fugiu, mas Deus estava no controle da situação. E Deus dá a oportunidade dele ser bem recebido para onde ele foi. Porque ele foi diretamente para a margem de um poço, onde as filhas de Jetro, que era um homem de Deus, sacerdote de Midian, ele estava ali com seus rebanhos, e as suas filhas apacentavam esses rebanhos e levavam para que o rebanho bebesse. E indo elas saciar os rebanhos, pastores de coração ruim, gente perversa que tem hoje em todo lugar, sem coração, que só mais atrapalha o outro, gente perversa que tem coragem de furar uma fila, mesmo quando tem uma mulher grávida, gente perversa que passa na frente de alguém que está de muleta. Tem gente desse jeito, que não tem paciência, nem mesmo sequer em um posto de combustível para calibrar um pneu. Isso já aconteceu várias vezes e continua acontecendo. Pessoas que se sentem superior, e aqueles homens chegaram, trajeram todo o rebanho das filhas de Jetro para dar a água para os seus rebanhos. E Moisés se levanta e afugenta aqueles cidadãos e defende aquelas moças, e assim elas dão água e chegam em casa mais cedo, e o seu pai se assusta e diz: por que vocês chegaram mais cedo hoje? Ela diz: porque hoje o nosso rebanho bebeu na hora. Tinha lá um varão que nos defendeu e que permitiu que as nossas ovelhas bebessem, por isso nós chegamos mais cedo em casa. E cadê esse varão? Ficou lá. Não, vamos chamá-lo rapidamente. Um varão valoroso desse não pode fazer um bem para a gente, abençoar a gente e ficar por isso mesmo. Traga ele aqui. E no convívio, dia após dia, Moisés foi ficando e foi aprendendo com Jetro a respeito do Deus Todo-Poderoso. Até o dia que Moisés estava acostumado com a sua vida. Preste atenção, meu irmão e minha irmã, porque Deus está nos ensinando agora. O cristão chega um momento que ele se acostuma com a sua vida como ela está, e ele nem pensa em crescer mais. Ele acha que Deus tem para ele somente isso ali. Já aconteceu comigo. Eu comecei a pastorear muitas outras ovelhas em várias outras áreas, me empenhar em vários outros projetos, e o projeto do céu foi esquecido, e a cada dia eu me afastava mais. Só que isso era o que eu pensava. Deus também estava no controle de toda a situação. Assim como Moisés, que já estava estabelecido, homem casado, com filhos, já tinha com certeza o seu próprio rebanho, estava estabelecido, estava tudo bem, agora era só esperar o tempo passar e eu fui um homem abençoado. Mas presta atenção, meu irmão e minha irmã, quem tem ministério, aleluia, não é abençoado somente por ter uma família, não é abençoado por ter um trabalho, não é abençoado pela sua vida estar estável. Nós somos abençoados, nós estamos na presença do Senhor, na batalha, na obra do Senhor, batalhando as pelejas do Senhor e dando glória ao nome do Senhor. Aí nós somos abençoados porque nós estamos exatamente onde o Senhor quer que nós estejamos. Não adianta pensar que eu sou abençoado longe do querer de Deus, longe da vontade de Deus. É como se nós estivéssemos plantando na areia quente, deserta, sem água alguma, não vai produzir, não vai nascer. Ah, mas eu tenho uma seara grande, olha o tanto que eu plantei, mas não vai nascer porque não tem água. Não vai prosperar porque não tem a presença de Deus, aleluia. Não vai prosperar porque não tem o Espírito Santo, aleluia. Não adianta plantar se Deus não estiver nessa plantação. Não adianta regar se o Senhor não fizer germinar. Você pode plantar e dizer: Deus não trouxe chuva, eu mesmo vou molhar. Mas se Deus não quiser, não nasce uma semente, porque Deus está no controle de toda a situação. E Moisés estava acostumado, achando que a sua situação já estava toda estabilizada, até o dia que ele vai até o monte para pastorar suas ovelhas. E lá no monte, o Senhor aparece para ele na sarça ardente e faz um ribuliço.
na vida de Moisés. Tira ele do comodismo, tira ele da sua estabilidade, tira ele dos seus projetos, tira ele da sua forma de viver, dá para ele novos objetivos, dá para ele agora novos entendimentos, novos projetos. Agora já não era mais a prioridade apacentar ovelhas físicas, já não era mais prioridade cuidar da sua família física. Agora a prioridade era as ovelhas do Senhor e a família do Senhor. Aleluia. Moisés deixa a sua família com o seu sogro e vai, sobre a ordenança do Senhor, executar a sua vontade. Porque a vontade do Senhor na nossa vida é maior do que a nossa estabilidade, do que os nossos projetos, do que os nossos próprios sonhos, do que a nossa casa com tudo que está contido lá dentro, mulher, criança, projeto. A vontade do nosso Deus para nós é muito maior. E demora um pouco mais, outros um pouco menos, mas Deus, eu profetizo isso na tua vida e na minha, Deus vai me colocar e te colocar sempre no centro da vontade dele. Não no centro da minha e da tua vontade, mas no centro da vontade dele. Não é o que eu quero, não é o que você quer, é o que Deus Todo-Poderoso já decidiu, já escreveu para mim e para a tua vida. Ele quer vitória, ele quer bênção, ele quer que nós cheguemos, aleluias, em todo lugar repetindo a sua glória. Essa é a vontade dele, que nós sejamos parecidos com ele, que nós sejamos santos como ele é santo. E quando nós escolhemos projetos que nos levam para longe da vontade de Deus, ele vai se levantar e dizer: ei, para onde você pensa que vai? Você vai para onde eu te mandei. Você vai executar a minha vontade. Assim Deus usou Moisés. A partir desse momento, até o último dia da vida de Moisés, foi sobre a direção, foi no centro da vontade de Deus. Moisés não voltou mais para a sua família. Ele agora estava sob o comando de Deus. Ele era vaso escolhido, estava rendido à vontade de Deus. A sua família foi até ele, porque o que ele estava fazendo, o projeto que Deus tinha na vida dele, era maior do que ele mesmo, maior do que tudo que ele tinha. Só que tem um propósito, aleluia, a qual eu vou revelar nessa noite. Aleluia, não era somente Moisés que tinha um chamado, não era somente Moisés que tinha uma promessa, não era somente Moisés que tinha que estar no centro da vontade de Deus, não era apenas Moisés a qual a vontade de Deus era maior do que ele mesmo, maior que sua família, maior que os seus projetos e maior que os seus sonhos. A vontade de Deus continua maior que a minha vida, maior que os meus sonhos, maior que os meus projetos, maior que as minhas vontades, porque ele não muda, o Senhor é o mesmo e jamais mudará. Aleluia. Glória a Deus. Ele não muda, jamais mudará. Deus tirou esse povo, usou Moisés, levou o povo até a terra prometida, e aqui a palavra nos mostra cada um recebendo a sua herança, a sua parte, a sua conquista. Deus aconselha o povo através do seu anjo e diz: se vocês forem através dos ensinos desse povo que está ao redor de vocês, se vocês derem ouvido a quem está lá no mundo, para se curvar aos deuses do mundo, para fazer a vontade do mundo, para viver como o mundo vive, eu vou trazer os inimigos de volta contra vocês. Esse povo que está rodeando vocês, que estão fingindo que é seu amigo, essa pessoa que está rodeando, ela está fingindo que é teu amigo agora, tem interesses por trás, mas no momento que se revelar, pode ser que já seja tarde demais e você já vai estar arruinado. Então preste atenção. O melhor amigo de um ser humano é o Deus a qual o criou e o ama. O melhor amigo de um ser humano é o Deus que o formou, que o deu vida, aleluia, e que morreu lá na cruz do Calvário por amor desse ser humano.
muitos têm nos rodeado, muitos têm estado ao nosso derredor, buscando ter qualquer tipo de benefício. Se tiverem uma oportunidade, tira um pedaço de nós. A comunhão sobre aqueles que participam do mesmo Espírito, a comunhão sobre aqueles que participam do mesmo sangue, a comunhão sobre aqueles que participam da mesma fé. Mas fora, o inimigo é furioso e tenta nos despedaçar todos os dias. Então, estejamos nós a perceber. E o povo de Israel, recebendo cada um a sua herança, foi cuidar cada qual da sua própria vida. O povo recebeu cada qual a sua estabilidade, e agora foi viver cada qual a sua vida de acordo com a sua própria vontade, e foram esquecendo do Senhor aos poucos. A palavra aqui está nos dizendo que depois que Josué morreu, e ficaram outros varões valorosos, outros anciões que se prolongaram. Enquanto esses homens eram vivos, eles mostravam para o povo como deveria andar, ensinavam o caminho, falavam dos feitos do Senhor. Mas depois que eles morreram, e que aqueles que ouviram morreram, veio uma geração que não conhecia o Senhor. A cada geração foram esquecendo, se distanciando de Deus, e começaram a adorar os deuses pagãos, começaram a fazer a macumba, começaram a entrar no espiritismo, começaram a fazer namoro, começaram a achar mais importante fazer ali um ritual que resolve a situação momentânea do que esperar no Senhor e ter a vitória completa. E a palavra vai mostrar que o Senhor os entregou na mão dos seus inimigos, e que Deus já não era mais com eles. A partir daí, o povo de Israel, a nação vitoriosa, agora estava em declínio, caindo. E à medida que a sua fama, a fama da sua fraqueza ia se espalhando, todos aqueles que foram aniquilados antes, todos aqueles que foram derrotados antes, se encorajavam a enfrentar outra vez. Então Israel passava de mão em mão. Nós vamos ver aqui, durante todo o livro de Juízes, que Israel servia de bola de basquete para os povos cananeus. Um atirava de lá e o outro batia de cá, e o tempo inteiro Israel estava de mão em mão. Quando um se cansava de oprimir Israel, o outro vinha e tomava da mão daquele que lá estava e comprava para continuar oprimindo. E quando eles estavam nas suas casas, vinham os roubadores, ou seja, os sequestradores, e sequestravam homens, mulheres, crianças, e vendia para outra nação. E lá eles iam também sofrer e ser oprimidos, porque se afastaram de Deus. Só que Deus sempre tem um propósito, e os seus propósitos não podem ser frustrados. Deus sempre está no controle, aleluia, e sobre o controle de Deus, nada foge desse controle. Louvado seja o nome do nosso Deus, aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor, ela vai nos contar, aleluia, que o Senhor começa agora a enviar juízos para libertar o povo, levantando o espírito de homens que estavam declinados e caídos. O Senhor os envia como mensageiros, com braço forte, homens que de repente tornavam-se cheios de ousadia para combater o inimigo, arrebanhando soldados, arrebanhando exércitos e indo contra o inimigo. Agora começa o Senhor a ser com seu povo, porque o povo chorava, o povo clamava, e Deus é misericordioso, e Deus era com o seu povo, e Deus é comigo, e Deus é com você. Aquele que clama ao Senhor, o Senhor responde, porque Ele promete na sua palavra: clame a mim no dia da tua angústia, e eu te socorrerei. Clame a mim e responder-te-ei, e você me glorificará. Então começa agora uma odisseia. Vem o juiz, o primeiro foi Otoniel,
depois veio outro juiz tirando o povo da escravidão, depois veio Eude, depois Baraque, depois Débora, e aí foram vários juízes, até que um dia o Senhor fez nascer um menino para libertar o seu povo, e o povo estava oprimido pelos povos filisteus. Agora o Senhor vai a um casal já muito velho, envia o seu anjo e avisa que nasceria um menino totalmente especial, a qual navalha não poderia ir sobre a sua cabeça. O menino onde teria a força de todos os juízos em si mesmo. O menino onde teria uma força sobrenatural, algo terrível, algo espantoso, a qual o mundo nunca viu. O Superman da terra. Esse menino chamava-se Sansão, mas ele tinha que ser um nazireu, oferta especial do nosso Deus. Não deveria se contaminar com nada do mundo, não deveria desobedecer os requisitos que Deus tinha para a sua vida, e ele deveria começar as batalhas e ser a mão forte de Deus para vencer o inimigo que oprimia o seu povo, o povo filisteu. A palavra do Senhor, mais adiante no livro de Juízes, no capítulo de número 13, no versículo de número 5, está anunciando o anjo do Senhor, dizendo: porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Aleluia. Deus, Ele sempre vai prover um escape para toda situação. Ele já agia assim lá no passado, e Ele age nos dias atuais. Em meio à prova, em meio à guerra, em meio à opressão, em meio à tribulação, Deus proveu uma porta. E Ele usa Sansão, envia Sansão para ser a porta para libertar o seu povo, para ser o braço forte de Deus, para libertar o seu povo. Mas Sansão, ele começa a fugir para longe da vontade de Deus. Ele começa a se opor. Ele começa a negligenciar a vontade de Deus. E eu sei o que é isso. A pessoa pensa que está certo, sente um vazio por dentro, e vai se afastando, e vai deixando de lado, e não vai se importando. Mas um dia o Senhor se levanta para colocar as coisas outra vez no centro da sua vontade. E isso pode doer. Eu andei muitos anos para longe da vontade de Deus. O Senhor me resgatou do pecado com a sua mão poderosa, me deu compreensão da sua palavra, derramou do seu espírito, do seu sangue sobre a minha vida, e disse: sim, agora tu és meu, e tu vai onde eu te mandar, e tu faz o que eu te mandar. E eu comecei aos poucos a andar, aleluia, segundo os meus próprios caminhos. Eu comecei a me afastar da vontade de Deus, e comecei a trabalhar para mim mesmo e para a minha casa. E eu só me afastava da vontade de Deus, e precisou Deus me trazer de volta, só que doeu. E até hoje eu sinto, para me lembrar que eu não devo me afastar outra vez da vontade de Deus. Então Sansão agora ele começou a negligenciar. Ele começou a não se importar. É como se Deus me escolhesse e trouxesse aqui para pastorear o seu rebanho, e eu quisesse agora vir uma vez por mês. É difícil o trânsito, eu não tenho que me importar tanto. Basta ir lá uma vez por mês, ver como é que está, os irmãos vão se ajeitando. Ah, mas tem que ter alguém para pregar a palavra, tem que ter alguém para instruir, alguém tem que guiar o povo. Não, é que o guia do povo é Deus, e Deus cuida do povo, e lá eu só vou quando der certo.
Os irmãos de Sansão apanhavam todo dia. Os filisteus faziam com o povo de Israel o que bem entendia. E Sansão tinha força para vencer todos os filisteus a hora que ele quisesse. Mas ele negligenciava e não se importava em ver o inimigo oprimindo os seus irmãos. Deus não quer homens e mulheres que pensem somente na sua casa. Quando nós pensamos somente na nossa casa, nós estamos indo na contramão da vontade de Deus. Porque agora, aleluia, nós não temos propriamente uma casa, nós temos um reino para cuidar, nós temos uns aos outros para nos exortar, para nos animar, para estender a mão. E também para quando precisar chorarmos um do lado do outro. Irmão, estou passando por isso, eu não sei o que fazer. Pode ser que no meu desespero eu esteja passando despercebido a palavra de Deus no meu coração, e o irmão esteja cheio da palavra e já derrama a palavra. Ô irmão, Deus diz para ter paciência, para ser longano, nós vamos ter aflição, mas a gente vence o mundo. Jesus disse que está conosco todos os dias até a consumação do século. Isso que você está passando vai passar, pode crer. Eu vou orar e Deus vai abençoar, vai entrar nessa batalha. Fique firme, não desista não, porque Deus está na situação. Você pensa que não tem mais jeito, pensa que não tem solução, já tem parado pensando como será o teu futuro, como será o teu amanhã. Mas eu digo para você que se você estiver na presença, o teu amanhã é de vitória, irmão. Se você estiver na presença, o teu amanhã não será um amanhã de derrota, não será um amanhã de escravidão, vai ser um amanhã de liberdade, aleluia, vai ser um amanhã de bênção, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. É assim que Deus opera, é assim que Deus fala, é assim que a igreja tem que operar. Aleluia. Sansão disse: não, essas ovelhas é de Deus, Deus vai cuidando aí. E os irmãos na escravidão. Então Deus começa a excitar Sansão. Deus faz com que ele não tivesse mais olhos para as moças de Israel. Ele olha e não se interessa de nenhum. Ele olha para uma, olha para outra e não tinha interesse. Mas ele se apaixona ao ver as moças dos filisteus. A palavra vai dizer que ele se agradava muito dos seus olhos. E aqui também tem um recado para nós nessa noite. O inimigo tem usado aquilo que enche os olhos do ser humano como laço para derrubar. A palavra de Deus vai nos falar lá no livro de Gênesis que ela ficou olhando para aquela árvore. Ela ficou com seus olhos voltados e viu que deveria ser saborosa. Era a árvore tentadora. Era uma árvore que parecia ser boa. Era uma árvore a qual enchia os olhos dela. Agora Sansão encheu seus olhos para as suas inimigas. E ele não sabia. Mas Deus estava no controle. Porque a palavra vai dizer que como não tinha outro jeito dele encarar os cananeus, Deus começa agora a entrar no projeto. Você não vai fazer o que eu quero não? Não, você não vai não. Ninguém foge da vontade de Deus. Glória a Deus. Jonas até tentou fugir para outra direção. O navio ia afundar, lançaram ele no mar, a baleia engoliu ele. Quando ele saiu do ventre da baleia, estava em Nínive para fazer o que Deus mandou. Agora Sansão achando que podia escapar, mas Deus coloca ele exatamente onde Deus queria que ele estivesse. Você está aqui nessa noite porque Deus queria que você estivesse aqui nessa noite. Tem coisa que o homem precisa fazer e ele fica esperando, adiantando e evitando. E uma das coisas que mais o homem evita fazer é confiar no Senhor, se entregar ao Senhor, obedecer ao Senhor. Nós damos glórias, aleluia, porque Deus é poderoso e nós vemos a forma que Ele está agindo aqui na vida de Sansão. Mas Deus também está agindo na nossa vida e muitas vezes nós também demoramos, esperamos, negligenciamos, mas Deus está nos arrastando para o centro da sua vontade, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que os pais de Sansão se incomodam com isso e dizem: ei meu filho, você vai escolher logo uma moça filisteia para casar com você? Por acaso não tem moça aqui no meio do nosso povo? Você vai ficar olhando para os olhos: ah pai, mas é tão lindo aos meus olhos.
eu gostei dessa dali, justamente a que vai trazer confusão. Se nós formos aprender com Deus, Ele tem observado diferente do que o homem tem observado. A palavra nos mostra lá em Samuel que quando Deus manda ungir Davi, Deus fala para Samuel: eu não vejo como o homem vê a beleza exterior, o homem vê com seus olhos, eu vejo o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Assim também, quando nós vamos escolher uma varoa, quando nós vamos escolher uma companheira ou fazer um negócio, temos que ver o coração daquela pessoa que estamos nos relacionando. Não pode ser apenas algo que enche os olhos. Nem tudo que é bonito presta. Aleluia. Nem tudo que é bonito presta. Tem árvores que põem muitos frutos lindos de se olhar, coisa mais bela. Pega nenhum para você ver. Põe um na boca para você ver. Já aconteceu que uma pampeira com as frutinhas mais lindas, parecia açaí misturado com uva. O meu irmão curioso pegou, botou na boca e sentiu. Aí, papai, quer sentir o quê? Tu quer sentir o quê, rapaz? Ele passou no meu braço. Muito pior que ortiga. Linda, mas urticante. Pessoas, negócios. Muita gente parece um belo de um empresário, mas é um belo de um pilantra. É um belo de um 71 que está todo para te enganar. Muitas vezes, varoas, aos olhos muito linda, mas nós não podemos jamais, para os que são casados, já era, já escolheu, é sua. Para os solteiros, veja bem, se é isso que você quer, porque tem que ser para a vida toda. Mas não escolha segundo os olhos, sempre segundo o coração. Se a pessoa tem um coração bom, se é compreensivo, se tem um coração amoroso, se é uma pessoa que te ajuda, se é uma pessoa que cuida de você, cuida do seu filho, cuida da sua casa, se é uma pessoa que cuida para que você cresça, que zela, e zelar não é só no físico, só na aparência não, ela vai zelar também, aleluias, das suas conquistas, do seu espiritual, vai se importar, traduzindo, se importar. Muitos têm perecido porque vê uma moça muito bela e os seus olhos se enchem, só que a beleza dela é só por fora e por dentro ela é uma ortiga. Peguei e levei, se deu mal, depois veio o divórcio, depois muitas vezes vem traições. E não só a moça, todos, não só a moça. Está cheio de cabra que não presta também. Então nós não podemos escolher segundo os nossos olhos. Aí o varão sai da igreja, escolhe a moça assim lá no mundo, casa com a moça lá no mundo, toma uma surra lá no mundo, passa a beber, passa a fumar, passa a usar droga, toma uns cacetes de vez em quando, briga. Só que uma coisa ele não percebe, que Deus está no controle. Glória a Deus. Aí Deus desfaz aquele laço aí. O que eu tinha para você não era isso aí. Você escolheu. O que eu tenho para você é melhor, é diferente, vai além do que você sonhou. Aí Deus desfaz aquele laço, desfaz aquele nó e está o varão de novo. Quando ele coloca o reino e a justiça, a prioridade, aí Deus abençoa ele com aquilo que era o projeto que Deus tinha. Aí Deus coloca a pessoa correta, aí Deus coloca outra vez a vida para andar, Deus coloca as coisas no lugar. A primeira não prestou. Sansão não casou com ela. Ficou um casamento pela metade. Ela traiu a confiança dele. Contou o segredo que ele, com muito trabalho, pensou, o enigma que ninguém podia saber. A palavra de Deus diz que ela chorou todos os dias da festa, porque era ela bonita aos olhos, mas o seu coração não tinha confiança. Quando finalmente Sansão contou, porque ele ficou totalmente cansado, porque todo dia ela dizia: você não me ama, e ela chorava.
Você não me ama, você não me conta o enigma. Só que eram os inimigos que eram amiguinhos dela. Se você não arrumar a resposta para a gente, né, quando a gente está feito do seu lado, é melhor você dar um jeito de ajudar nós. E ela foi até Sansão, até que ele contou. E quando ele contou, ela correu e contou para os seus inimigos. E os inimigos revelaram para Sansão, e ele perdeu aquele inimigo, perdeu aquela aposta. A segunda, Dalila, muito bonita aos olhos, mas não tinha confiança, recebeu a mesma proposta. Essa foi pior, recebeu peças de ouro, vendeu o marido. Os inimigos escondem aqui, ó, ouro, prata. Agora você vai contar pra gente qual é o segredo desse camarada ser tão forte assim. O segredo de Sansão era o cabelo. O meu e o teu segredo é a comunhão com Deus. A nossa força agora não é mais no cabelo, é do Espírito Santo de Deus. É da presença do Deus Todo-Poderoso que está na nossa vida. Sansão várias vezes pôde ver a mulher dele dizendo: vem, Sansão está amarrado. E os inimigos vinham, ele se soltava e metia a mão na cara de todo mundo. Só que ele tinha que perceber que ela estava falando sério. Ele tinha que perceber que ela não era digna de confiança jamais. Que a primeira chance que ela tivesse, ele ia morrer. Ela tentou uma vez, duas vezes, três vezes. Finalmente ele conta o segredo. Diz: não, se cortar o meu cabelo, eu perco a força totalmente. Tudo que ele falou antes, ela imediatamente pôs em prática. Quando ele falou do seu cabelo, ela mesma cortou seu cabelo e chamou os meus inimigos que apanhava todo dia. E quando eles chegaram, Sansão não era ninguém. Na verdade, a força de Sansão nunca esteve no seu cabelo. A força de Sansão estava na sua comunhão com Deus. Ele não deveria revelar isso para ninguém. Ele não deveria jamais cortar seu cabelo. Ele não poderia arriscar que alguém soubesse que a sua força era o seu cabelo. Ele não vigiou, e ela cortou seu cabelo. Ele foi preso. Furaram seus dois olhos, cegaram ele, colocaram ele para trabalhar como jumento em um moinho, dando volta todos os dias, o dia inteiro apanhando. Mas o que ele não sabia era que ele estava exatamente onde Deus queria que ele estivesse. Porque Deus nunca sai do controle, Deus nunca perde o controle. Deus está no controle. Mesmo quando o homem acha, aleluia, que está indo para longe, mesmo quando o homem acha que está totalmente no controle, mentira. É Deus que está no controle, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus queria que ele acabasse com os filisteus. Como ele não quis guerrear contra os filisteus, Deus deu um jeito que ele estivesse debaixo dos pés de todos os filisteus ao mesmo tempo. E ali Sansão, ele clama ao Senhor. Quando finalmente ele entendeu o projeto, ele se rende a Deus. E ele ora e pede que o Senhor mais uma vez permita que ele receba as suas forças, permita que ele outra vez possa ter os seus cabelos, as suas virtudes, a sua comunhão. Aqui nessa noite tem muitos Sansões. Eu sou um Sansão. Quantas vezes na minha vida eu já clamei a Deus: Senhor, mais uma vez, só mais uma vez, derrama da tua unção. Só mais uma vez, Senhor, me perdoa. Mais uma vez, Senhor, derrama sobre mim a tua presença. Senhor, não me deixe sem o teu Espírito Santo, porque sozinho eu morro. Senhor, sem a tua presença os inimigos me consomem. Senhor, vem mais uma vez e faz de novo. Senhor, me acende outra vez. Senhor, me estende a tua mão, a tua misericórdia outra vez, Senhor. Quem aqui ainda não sentiu-se como Sansão, que a sua vida está só dando volta e não sai do lugar? Quem aqui ainda não passou pela cegueira de Sansão ali momentaneamente, a qual enxergava todas as coisas
tinha discernimento de tudo, e por um momento a pessoa deixa de agir conforme a sabedoria, e agora se torna preso em uma vida que dá ciclos e não sai do lugar. Que é necessário tomar a decisão que Sansão tomou e clamar a Deus, aleluia, porque ele clamou. A palavra do Senhor vai estar falando, aleluia, a partir do versículo 28, no capítulo 16, que Sansão clama ao Senhor. Ele disse: então Sansão clamou ao Senhor, dizendo: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus olhos. Abraçou, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que se sustia a casa, e arrimou-se sobre elas com as suas mãos, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda em outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram toda a casa de seu pai e tomaram-no, e subiram com ele e sepultaram entre Zorá e Estom, no sepulcro de Manaé seu pai, e julgou ele a Israel 20 anos. 20 anos fugindo de Deus. Mas naquele dia ali, todos que deveriam morrer, a palavra vai dizer que a casa estava cheia, no versículo 27. E diz que ali tinha mais de 3.000 pessoas, e todos morreram. Aqueles que ele não quis matar em vida, não quis liderar o povo para acabar com seus inimigos, ele acabou tendo que fazer isso, pagando o preço com a sua própria vida, porque ele entendeu, finalmente, que Deus tinha sobre ele um plano, que Deus tinha uma vontade sobre ele. Ele entendeu que não era para ele nem para a direita nem para a esquerda, mas que o projeto de Deus era para que ele viesse aniquilar os seus inimigos do seu povo que o oprimia. Então, finalmente ele entendeu que Deus estava no controle o tempo inteiro, e que nada foge do controle do nosso Deus. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus está falando aos nossos corações. Em momento nenhum da tua vida, pense que você está sozinho, ou que Deus está desacordado, que Deus não está se importando com a tua história, com a tua vida, com o teu problema. Não pense que Deus te esqueceu, porque Deus está no controle dessa situação. Todos os passos da minha e da tua vida nos trouxeram até a presença do Senhor. E eu não falo de trazer a presença do Senhor somente por estar aqui nessa noite, porque a presença do Senhor está em todos os lugares onde você for. Deus está te acompanhando, te guardando, suprindo e cuidando, para que o que Ele planejou aconteça na tua vida. Glória a Deus. Então, quando eu digo que o melhor é que a presença de Deus está sobre ti, o melhor aconteceu, o melhor Deus proveu, tudo nos trouxe a este momento, aleluia, é o momento de conhecê-lo, é o momento de servi-lo. O restante da vida passou, e daqui para frente nós conhecemos os projetos de Deus, nós conhecemos a vontade de Deus. Tudo que nós passamos só nos trouxe mais conhecimento sobre o que Deus é na nossa vida, a sua misericórdia, o seu grande amor, de modo a qual, aleluia, tudo neste mundo pode ser medido.
mas não há medida que possa esquadriar o amor de Deus para com a minha e com a tua vida. E Deus está no centro dessa tempestade, Deus está no controle, aleluia, nada foge do controle do nosso Deus. Aleluia. E Deus tem abundância e Deus tem a bênção para aqueles que permanecem, para aqueles que continuam, para aqueles que perseveram. Aleluia. Não fuja da vontade de Deus. Deixe Deus operar na minha e na tua vida a sua grande e maravilhosa vontade. A vontade de Deus para nós é maravilhosa. Muitas vezes o sofrimento só vem porque nós escolhemos outros caminhos. O sofrimento só vem porque nós não nos entregamos. Se você pegar um bezerro e prender esse bezerro, e o bezerro é manso, você puxa na cordinha, o bezerro vai, ele não se machuca, não dói. Mas se você puxar para um lado e ele puxar para o outro, você puxar para frente e ele puxar para trás, ele vai acabar se machucando muito. Quando ele só tinha que seguir a vontade daquele que estava guiando. Nós somos esse bezerrinho nas mãos do Senhor. Depois que você aprende, depois que você passa muitos dias e você sente muitas dores, você aprende que o melhor é você seguir aquela mão que está guiando, que está puxando a cordinha. Todo bezerro no começo é muito inquieto. Todo bezerro no começo, ele começa a puxar para um lado e puxar para o outro. Mas depois ele aprende que quando ele puxa para o outro lado, dói. Quando ele puxa para trás, machuca. Ele começa a seguir aquela mão que está puxando ele. Esse bezerro sou eu. Doeu para poder eu começar a seguir a vontade do meu Deus. Não espere doer na sua vida. Pode ser que já tenha doído. Alguns aqui pode ser que já estão totalmente dominados, voltados à vontade de Deus. Outros ainda estão pensando se puxa para trás ou se puxa para o outro lado, mas também já está sabendo que vai doer. Então o melhor que nós temos a fazer é deixar Deus nos conduzir, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e não acrescenta dores na nossa vida. Glória a Deus. Deus está no controle. Glória a Deus. Deus está guardando. Glória a Deus. Você não está longe, não está fora, você está no centro da vontade de Deus na tua vida. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Assim eu encerro as minhas palavras. Convido a igreja a ficar de pé. E peço uma salva de palmas.